Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso vídeo de hoje, relação da oratória com a alta performance. Para você que tem medo de falar em público, quero desenvolver a minha habilidade de comunicação, de oratória, para que eu tenha melhores resultados no meu ambiente de trabalho, na minha carreira e na minha vida. Fica aqui comigo e assista esse vídeo. Eu sou o Matheus Ortigara, aqui o nosso canal. Você que quer ter mais informações sobre comunicação, sobre mindset, sobre desenvolvimento humano, também você pode seguir o nosso perfil no Instagram, @Matheus Ortigara. Bom, quando a gente fala de relação da oratória com alta performance, o que é muito importante você entender? Olha só, um estudo realizado alguns anos atrás demonstrou que o segundo maior medo da humanidade atualmente, nos dias de hoje, é o medo de falar em público, seguido apenas do medo da morte. É isso mesmo, pessoal. As pessoas têm mais medo de falar em público do que ser picado por uma cobra venenosa, do que perder um ente querido ou sofrer um assalto. O segundo maior medo da humanidade é o medo de falar em público. Você se encaixa junto com essas pessoas que têm receio de se comunicar, de se portar, de falar em público com maestria e com excelência? Fica aqui que eu vou te ajudar, e para isso, se você gostar, curta esse vídeo, compartilhe para que também possa chegar a mais pessoas. Bom, esse vídeo será muito breve, no entanto objetivo. Eu quero te trazer algumas ferramentas, algumas dicas práticas da relação da oratória para você conseguir atingir a alta performance. E a primeira dica, pausa esse vídeo, pega o teu caderno, anota para você entender, é você abrir mão da perfeição. Abra mão da perfeição. Tem muitas pessoas que se inibem, que têm medo de comunicar, e comigo mesmo, na minha história, eu tinha muito medo de falar em público. Também foi da mesma maneira, porque eu quero fazer uma apresentação perfeita, eu não quero que as pessoas me julguem, eu não posso errar, e com todo esse medo da perfeição, nós acabamos nos inibindo de fazer uma fala da maneira que ela precisa ser, que é uma fala pura e simplesmente humanizada. Então, a primeira dica, abra mão da perfeição. Segunda dica, aprenda a falar de modo humanizado. O que significa isso? Um dos maiores segredos que eu aprendi trabalhando com mais de 3.000 pessoas, fazendo centenas de palestras, treinamentos, formações e apresentações, é que nós não falamos com o público, a gente não fala para o público, a gente não fala para as pessoas, nós falamos com as pessoas, nós nos conectamos uns com os outros. Então, no teu ambiente de trabalho, na tua família, em uma apresentação, na frente do palco, lembra, você está se conectando pura e simplesmente com outras pessoas. Abra mão da necessidade de fazer uma fala perfeita para fazer uma fala próxima e humanizada, entendendo e adaptando a sua abordagem ao público. Se você for fazer uma palestra para empresários, pessoas de alto gabarito, com alto grau de conhecimento sobre determinado assunto, a sua fala, a sua comunicação verbal e não verbal é outra. Agora, no seu ambiente de trabalho, você precisa mudar a adaptação, a ser capaz de modelar a sua fala ao público ouvinte. Então vamos recapitular. Primeira dica para entender a relação da alta performance com a oratória é você abrir mão da necessidade de fazer uma fala perfeita e entender que você vai errar, e errar está tudo bem, porque isso faz parte do processo de superar o medo para alcançar a excelência quando o assunto é comunicação, quando o assunto é oratória. Segundo, gestão humanizada, comunicação humanizada. Lembra, você não precisa falar para as pessoas, mas você precisa falar com as pessoas, e quanto mais você for capaz de se adaptar, de se modelar ao ambiente que você está, mais assertiva será a sua fala. Lembra o que eu disse no início desse vídeo? O segundo maior medo da humanidade é o medo da comunicação. Quanto mais maestria você tiver, quanto mais você souber se comunicar, sem dúvida você vai ser um profissional e uma pessoa de destaque. Bom, Matheus, eu aprendi que eu não posso ter medo da perfeição, eu aprendi também que a minha fala tem que ser adaptada, que a minha fala tem que ser humanizada. Qual é a terceira dica que a gente pode trazer para aprender a ter oratório, uma comunicação de excelência? Terceira dica, e aqui já vai a tarefa desse vídeo, turma, é prática. Quanto mais você praticar em microambientes, em lugares que você se sinta confortável, a confiança ela tem cheiro, lembra disso. Como assim? Quanto pequenas vitórias você vai tendo, mais essas vitórias vão te dando coragem para seguir o movimento que você precisa ter. Então, pô, Matheus, eu tenho medo de falar em público, eu tremo, fico nervoso, fico nervosa, tenho suor, começo a ficar com rosácea, a pele fica vermelha. Minha dica para você é: começa a se comunicar e começa a se posicionar dentro da tua família,
numa roda de amigos, no teu ambiente de trabalho, falando para uma, falando para duas pessoas. Aprenda a dar um feedback corretivo ou negativo se alguém fez algo que de algum modo não te agradou. Mas quanto mais você conseguir se comunicar aos poucos em pequenos ambientes, mais a prática vai te mostrando que, na verdade, comunicação é simples e é inata. Todos os seres humanos nascem com a predisposição da comunicação. Infelizmente, ao longo da nossa jornada, com muitas crenças e dificuldades que nós passamos, nós mesmos vamos restringindo a nossa capacidade de nos comunicarmos e relacionar. Mas lembra, pessoa que se comunica, se posiciona e domina a oratória é uma pessoa de alta performance no mundo de hoje. Então pega essas 3 dicas, aplica na prática. Você que quer mais conteúdo, assista nossos próximos vídeos, sempre tem novidades aqui no canal e também lá no Instagram, @Mateu Ortigara. Um abraço para você, faça as tarefas, até a próxima, Carpe Diem.